Sérgio Moro deve divulgar nas próximas semanas um documento que seria o seu plano de governo, algo que a gente poderia até apelidar de como sendo um documento fundante da República do Paraná. Se você quer entender um pouquinho mais do projeto, do novo projeto eleitoral do Sérgio Moro, o projeto de poder do Moro, fica até o final que tem várias coisas aqui interessantes para a gente comentar. Beleza? Então, começando pelo começo, vamos falar um pouquinho do histórico do Sérgio Moro. Primeiro, ele falou que ele não queria ser presidente, depois ele falou que queria ser presidente. Daí até mudou de partido, porque aquele partido que ele estava não seria um bom partido para ele ser presidente, pelo menos na cabeça dele. Mas beleza. Daí depois ele foi para São Paulo, aqui, para São Paulo. Um movimento meio estranho, porque ele viria para São Paulo se ele não tem nenhum tipo de vínculo realmente com o estado de São Paulo. Não deu certo, azedou. E agora ele volta para o Paraná, PR, Paraná. E beleza, e ele vai ser candidato a quê? É muito nebuloso tudo isso, porque eu acho que nem o próprio Sérgio Moro sabe o que ele quer. Mas tem várias coisinhas interessantes aqui da gente comentar, beleza? Então, quando ele veio aqui para São Paulo, provavelmente ele seria candidato a Senado ou chegaram até a ventilar a hipótese dele ser candidato a deputado. E daí, a Justiça Eleitoral, ou Tribunal Regional Eleitoral, falou, ó, você não é de São Paulo não, você não vai poder ser candidato aqui. E agora ele foi para o Paraná, podendo ser candidato ao Senado, podendo ser candidato ao governo de Paraná e podendo ser candidato também a deputado. E daí a gente fica se perguntando algumas coisas. Digamos que ele fosse querer realmente ser senador. Por que ele teria vindo para São Paulo para ser senador por São Paulo? Por que ele não seria senador pelo Paraná logo de cara? Não sei, uma coisa meio estranha. Se ele fosse ser deputado aqui em São Paulo, por que ele seria deputado por São Paulo e não deputado também pelo Paraná? Eu não consigo entender muito essa distinção que ele teria. Por que ele veio para São Paulo? Parece uma manobra muito ruim para o Sérgio Moro. Isso e muito boa para a União Brasil. Para a União Brasil, eu acho que isso daqui foi uma estratégia muito boa. Porque se a União Brasil conseguisse convencê-lo a ser candidato a deputado federal por São Paulo, ia ser sensacional. Porque iria ter uma votação extremamente alta, possivelmente dos 5 mais votados no estado de São Paulo, e ajudariam a eleger, sei lá, talvez uns 5 ou 6 só por causa da votação dele na chapa do União Brasil. Então, para o União Brasil, seria sensacional que ele tivesse aqui em São Paulo como sendo deputado. Para o Senado, não seria tão bom agora para o União Brasil, e para presidente realmente não interessa em nada o União Brasil. Agora, se ele realmente agora está no Paraná, né? Agora meio que está no Paraná, Senado, será que ele interessa a União Brasil? Governador, será que ele interessa à União Brasil? Deputado, será que ele interessa à União Brasil? Deputado, eu não tenho muitas dúvidas de que sim, ele interessaria à União Brasil, porque é muito semelhante do que aconteceria aqui em São Paulo. Talvez ele conseguisse eleger uma bancada um pouquinho menor, mas ele seria um cara muito bem votado para ser deputado pelo Paraná. No Senado, eu já tenho um pouco mais de dúvida, e no governo eu também tenho, beleza? Mas vamos voltar agora para falar do plano de governo da República do Paraná. Isso aqui é um negócio meio estranho, porque se a gente for pensar, plano de governo, documentos desse teor, geralmente eles são associados a cargos do executivo. Agora, o próprio pessoal do Sérgio Moro tem falado que isso aqui é um plano de governo que serviria se ele fosse candidato ao governo, coisa que eu acho muito estranho, porque o Ratinho Júnior já é um cara bastante bem avaliado lá no Paraná. Eu acho que seria uma coisa muito complicada para ele conseguir, mas poderia servir de base para ele ser candidato ao Senado. Ou seja, existe aqui duas possibilidades que eles já estão divulgando desde agora.
A gente não sabe para onde o Moro vai. O Moro pode ir para o governo, que eu acho que é o que eles divulgam como sendo mais provável, coisa que eu não acredito muito, mas em segundo lugar, o Senado. Ou seja, eu fiz um documento falando de segurança, corrupção, economia, várias coisas, como sendo um documento da República do Paraná, e vai servir para alguma coisa, beleza? Agora, se você pensa em todas essas estratégias políticas do Sérgio Moro, só tem uma coisa que vem na minha cabeça. O Sérgio Moro, a grande estratégia do Sérgio Moro chama-se xadrez 4D. É o vulgo, vou tentar de tudo e vou ver o que pega. E é basicamente isso que ele está fazendo. A não ser que ele seja um grande gênio político e eu não esteja conseguindo visualizar isso. Mas eu acho que ele simplesmente está fazendo um xadrez sem o menor sentido. Ele é um cara muito amador na política, eu acho que ele é muito inexperiente, realmente muito ingênuo, politicamente falando, pelo menos, e realmente ele achou que ele seria candidato a presidente. Depois ele achou que sendo candidato por São Paulo ele conseguiria alguma coisa muito boa. Foi para a União Brasil, provavelmente a União Brasil chamou ele falando, não, aqui talvez você consiga ser presidente, mas era mentira, queriam colocar ele para deputado desde o começo. Agora ele está no União Brasil lá no Paraná, e aí o que ele vai fazer? Ele não sabe o que ele vai fazer, e agora, nesse plano de governo, ele tem até um slogan que é feliz em voltar para casa. Só que Sérgio Moro, rapá, você não está voltando para casa. Você foi voltado para casa. Como é que você tem a coragem de ser candidato pelo Paraná e falar que você está feliz em voltar para casa? Se era para ser candidato ao Senado, você podia ter sido candidato pelo Paraná desde o começo, porque você tentou essa coisinha de vir para São Paulo. Se você quisesse ser candidato a deputado, por que você veio para São Paulo? Porque já não começou desde o começo. Se você queria ser Senado ou deputado, por que você não ficou no Podemos? Por que foi no União Brasil? Tá tudo muito confuso, eu acho. Quer dizer, eu tenho bastante certeza que o Sérgio Moro não tem a menor noção do que ele está fazendo. Ele está simplesmente tateando e vê o que ele consegue salvar no final das contas. Teve uma disputa aqui, uma pesquisa, na verdade, com relação ao nome do Sérgio Moro para o Senado. Ele estava em primeiro lugar, se não me engano, com 30% dos votos. Segundo lugar, eu acho que estava o Álvaro Dias com 23%, mais ou menos assim. E quando um não tá, o outro vai muito bem. Então, me parece que para o Senado seria um bom cargo para o Sérgio Moro. Eu acho que ele poderia se contentar perfeitamente com esse cargo. Mas claro que tem alguns problemas, porque ele disputa o mesmo nicho eleitoral do Álvaro Dias. E também o candidato do bolsonarismo, que provavelmente vai ser o Paulo Martins, não sei se ele é tão conhecido ainda e tem tanta gente fazendo campanha para ele. É um outro cara que poderia dar uma melada. Se rachar muito voto entre Álvaro Dias e Sérgio Moro pode ficar fora dessa jogada e, no final das contas, beneficiar o bolsonarismo no estado, que é muito menor do que as pessoas imaginam, mas também é bastante representativo. Então, o grande projeto do Sérgio Moro me parece ser xadrez 7D. 7D não, é 4D, sei lá. Pode colocar quantas dimensões vocês quiserem. Eles simplesmente não sabem o que ele está fazendo, não tem a mínima noção do que ele está fazendo, e ele tem aquele comportamento bem chato, que é aquela pessoa que nem F e nem sai de cima. Porque ele vai falar que ele não quer ser presidente. Só que depois vão falar, então você não vai ser presidente mesmo? Dele, não sei, né, vamos ver. Não vai ser candidato mais para São Paulo? Não sei, vamos ver. Não, toda hora, não vou, porque parece que as coisas não foram pro lado dele, mas ele sempre deixa uma portinha aberta. Só que quem tenta agradar todo mundo, quem tenta deixar a porta aberta demais, acaba ficando com todas elas na sua cara. Então, o projeto de governo, plano de poder do Sérgio Moro, tá muito confuso. Eu fiz uns rabiscos aqui e não consegui entender, porque eu acho que realmente não tem muita lógica, a não ser um xadrez 4D que ele tá tentando tatear e ver o que sobra para ele. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.